E aí pessoal, beleza? Aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 10 do curso de React. Nessa aula a gente vai falar de hooks, a gente já viu hooks na aplicação do Tic-Tac-Toe, né? Quando a gente refatorou, a gente começou fazendo ela utilizando componentes baseados em classes e a gente refatorou para utilizar hooks. Nessa aula a gente vai ver como funcionam os métodos do ciclo de vida dos componentes React, como eles se relacionam com os hooks, né? Os hooks eles trazem coisas que só eram possíveis em componentes baseados em classes para componentes funcionais, que é manter estado. Antes de seguir, eu quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais, fazerem comentários, tirarem suas dúvidas. Passarem na página do Código Fluente lá no Facebook para dar um joinha. Eu tenho deixado aqui também outros canais que eu tenho, né? Esse aqui é o meu canal, tem lá uns clipes de músicas que eu gravei. Aqui é um canal de backing track para músicos treinarem improvisação, então tem a partitura na tela e o playback da música para tocar em cima. Aqui o canal do Código Fluente. Aqui é o canal da Puts, que foi uma banda que eu criei com 3 amigos. Tem 2 clipes lá disponíveis nesse link. Aqui a página do Código Fluente no Facebook, passem lá para dar um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Cadastrem-se aí por esses links para conhecer os serviços dessas empresas. Aqui links de comunidades para vocês se conectarem a outros devs. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Meu GitHub, pode me seguir se quiser. Aqui eu peço só para clicar lá nas estrelinhas dos repositórios que você curtir. É como se fosse dar um like, né? Aqui é o link para o código da aula. Aliás, para o código que a gente vai fazer na próxima aula, mas já está lá. Que é... Deixa eu só tirar aqui. Essa aplicação aqui, ó. Uma aplicação bem simples que a gente vai fazer para usar o useState, né? Como exemplo de uso do useState. Então vai ser uma aplicação bem simples para a gente poder entender só o que é importante mesmo, né? Mas isso na próxima aula. Nessa aula a gente vai ver mais a parte teórica. Aqui tem o link também da documentação do React. É isso, então vamos lá, vamos começar. Então o React Hooks ele torna-se disponível em versão estável a partir de fevereiro de 2019, né, com React 16.8. O objetivo era fornecer uma forma de construir componentes funcionais, mas com características de componentes baseados em classes, né? Componentes baseados em classes, eles guardam estados, né? Eles têm atributos e eles guardam dados nesses atributos que são os estados. E com o Hooks você consegue fazer isso num componente funcional. Há uma divisão na comunidade em relação a como usar os hooks, né? Se vale a pena substituir ou não os componentes baseados em classes por componentes funcionais utilizando hooks, né? E em que medida substituir códigos de aplicativos existentes com o código usando hooks. Na próxima aula, como eu já falei, a gente vai ver essa aplicação aqui, né? Que tem um estado, que é o nome, e quando a gente clica aqui ele alterna esse nome, então ele vai ficar mudando esse estado. Então é bem simples para a gente poder focar no que realmente é importante entender, né? Será o exemplo de uso do useState, mas isso fica para a próxima aula. Então antes de implementarmos de fato essa simples aplicação usando o hook useState, vamos entender um pouco como funcionam e qual o propósito dos métodos de ciclo de vida dos componentes React. O ciclo de vida de um componente tem 4 partes: inicialização, é o nascimento do componente; a montagem, faz parte do crescimento, assim como a atualização; e a desmontagem, que seria a morte do componente, né? Esse quadro aqui mostra os métodos de cada parte dessa aí que a gente falou: a inicialização, montagem, atualização e desmontagem de um componente. A inicialização ela ocorre no construtor do componente baseado em classes, ou com hooks, né, você consegue atualizar também o estado de um componente, né? Se ele recebe alguma propriedade de uma classe pai também, então ele vai utilizar essa props passada pelo pai para inicializar alguma coisa nele, né, no componente. Aqui na montagem a gente tem component will mount, né, que é bem parecido com component will update. Só que o componente will mount ele prepara para a primeira renderização. Então antes de ocorrer a renderização,
esse método ele é rodado antes, porque às vezes é preciso você preparar algum item, né, fazer algum tipo de cálculo, enfim, algum procedimento antes de renderizar ele lá no browser. O componente did mount ele é executado depois que o componente é renderizado pela primeira vez, e o componente de update, que é bem parecido, é quando aquele componente já foi renderizado antes, mas agora ele está sendo atualizado, né? Então depois que ele é renderizado de novo, ele roda aqui o componente did update. Então quando você tem qualquer coisa que você precisa esperar uma resposta, tipo uma chamada a uma API ou uma consulta a um banco de dados, um bom lugar para fazer isso é aqui no componente did update. E em componentes funcionais a gente vai utilizar o hook userEffect, né, para fazer esse tipo de coisa. Aqui na parte de atualização, a gente tem esses três métodos aqui, ó, são basicamente esses aqui do mounting, né? Só que no caso aqui, o componente ele já foi montado antes, aqui a gente está só atualizando. Só que aqui, por exemplo, a gente vai depender da resposta a essa pergunta, né? Os métodos, eles têm um nome bem semântico, né? Então aqui é como se fosse assim, o componente irá receber propriedade, se a resposta for true, aí ele vai verificar. Esse componente deve ser atualizado, se false ele para e não faz nada. Se true, aí ele chama o componente will update, né? Para preparar para fazer a renderização, né, renderizar de novo aquele componente e depois rodar o componente did update, né? Quando a atualização é no estado, né, ele vai verificar aqui. O componente deve sofrer uma atualização, é necessária essa atualização daquele componente na tela, né? Se false ele para, não faz nada, porque aquele componente não precisa ser renderizado de novo, né? Se ele precisa realmente ser renderizado de novo, aí ele vai entrar nesse ciclo aqui de baixo, que é exatamente esse aqui do mounting, só que aqui como o componente já tinha sido montado antes, a gente está na atualização dele. Aí ele vai fazer as preparações necessárias antes, se tiver que fazer algum cálculo, alguma coisa antes de fazer essa re-renderização, depois ele renderiza na tela e roda o componente de update, caso ele precise, como eu falei antes, né, alguma consulta API, esperar a resposta de alguma coisa, né, de um banco de dados, etc. E aqui o componente will amount, né, na fase de desmontagem, né, é a morte do componente. Ele é usado para limpar tudo que foi criado ou instanciado no componente did mount. Seguindo aqui. Os nomes dos métodos são bem semânticos, se faz entender, isso eu já tinha falado. Hooks permitem escrever componentes funcionais e ainda conectar recursos baseados em classe. Should Component Update. O Should Component Update informa ao React que quando o componente recebe novas props ou estados atualizados, o React deve renderizar novamente ou pode pular a renderização. Este método retorna verdadeiro ou falso. É geralmente usado quando a renderização é um método muito pesado, então você deve evitar renderizar a menos que realmente seja necessário. Componente will update, componente will mount. O componente will update é executado somente depois que o should component update retornar true. Should component update retornar true, componente will update vai rodar. Este método é usado apenas para fazer a preparação para a próxima renderização, semelhante ao component will mount ou construtor. Pode haver alguns casos de uso em que seja necessário algum cálculo ou preparação antes de renderizar algum item. Este é o lugar para fazer isso, e então o componente pode ser renderizado. Componente did update, componente did mount. O componente did update ou componente did mount é executado quando o componente é criado ou atualizado no DOM. É usado para adicionar novamente as bibliotecas de terceiros, usadas para garantir que essas bibliotecas também sejam atualizadas e carregadas. Um outro hook que iremos ver em aulas posteriores é o hook userEffect. Ele é similar ao componente did mount e componente did update. Veremos também como usar, quando e para que serve o userEffect. Mas na próxima aula o exemplo é do useState, né? Isso provavelmente vai acontecer na aula 12. Componente will mount. O componente will mount é o último método no ciclo de vida. Ele é executado antes do componente ser removido do DOM. Componente will update, componente will mount.
O método component will mount e component will update são executados pouco antes do componente React estar prestes a ser montado no DOM. Portanto, após esses métodos, o componente será montado. Todas as coisas que você deseja fazer antes da montagem de um componente devem ser definidas aqui. Component will receive props. O componente will receive props é necessário se você deseja atualizar os valores de estado com novos valores de props. Esse método será chamado sempre que qualquer mudança acontecer nos valores de props. Props e state. As props são valores estáticos, valores herdados, e os estados são, está escrito errado, refresh aqui, são valores dinâmicos, os estados, né? Então, props estáticos, estados dinâmicos, valores internos do componente. O state deve servir para guardar valores estados da aplicação que mudam com o uso da mesma, para guardar uma alteração de estado que pode ter efeito na renderização do próprio componente, ser passado a um componente filho como prop, ou que deve ser passado a algo externo à aplicação. O state pode ser importado de props dentro do componente, mas não pode ser herdado do componente pai. Agora o método render. O método render monta o componente no navegador. Este é um método puro, o que significa que ele dá a mesma saída sempre que a mesma entrada é fornecida. Então vamos falar de função pura e função impura, né? Ou não pura. Uma função só é pura se, dada a mesma entrada, ela sempre produz a mesma saída, né? Quando ela sempre produzir a mesma saída, dada as mesmas entradas. Os mesmos valores de entrada sempre serão mapeados para o mesmo valor de saída, mas muitos valores de entrada podem ser mapeados para o mesmo valor de saída. Então, um exemplo aqui para ter uma noção melhor. Deixa eu dar um refresh aqui para esse anúncio sair. Beleza. Aqui a gente tem uma função soma não pura, né? A gente tem ela sendo declarada aqui. Você vê aqui que ela recebe aqui dois parâmetros, né? A e B. Só que ela soma A e B e ainda soma o A e B a uma terceira variável aqui. Essa variável está sendo declarada fora. Então vamos dizer que ela seja tipo global aqui, nesse contexto. Vamos imaginar que seja uma taxa. Então a gente precisa calcular alguma coisa que é a soma de dois valores mais uma taxa. E essa taxa está sendo definida fora. Então, se eu chamar o soma passando 3 e 3, a saída vai ser 12, né? Ela vai retornar um 12. Se eu alterar a taxa, que é um dado externo a essa função, né, para 7 e chamar de novo passando 3 e 3 a soma, a saída agora vai ser 13. Então, por isso que, dessa forma aqui, essa função soma, ela não é pura, porque ela não, dadas as mesmas entradas, ela pode produzir saídas diferentes. Aqui está a forma dela pura, então ela recebe os três parâmetros aqui, ó, como argumento, e aqui ela faz a soma. Então, se eu passar 3, 3 e 6, a saída vai ser 12. Se eu passar 3, 3 e 7, a saída vai ser 13, sempre, né? Porque ela não está pegando nada externo a ela. Ela não está dependendo de nada que seja externo a ela, né? Então, não vou nem rodar isso aqui, porque isso aqui é bem bobinho. Uma indicação óbvia de que uma função é impura é se fizer sentido chamá-la sem usar seu valor de retorno. Vou dar só um refresh aqui. Se for prático implementar um requisito de programa usando funções puras, use-a ao invés de qualquer outra alternativa. As pure functions são os blocos de construção reutilizáveis mais simples de código em um programa. Talvez o princípio de design mais importante na ciência da computação seja o KEYS. Keep it simple, stupid. As funções puras são estupidamente simples, da melhor maneira possível. Elas têm muitas propriedades benéficas e formam a base da programação funcional. As funções puras são completamente independentes do estado externo e, como tal, são imunes a bugs de classes inteiras que têm a ver com o estado mutável compartilhado. Sua natureza independente também as torna excelentes candidatas para processamento paralelo
em muitas CPUs e em clusters inteiros de computação distribuída, o que as torna essenciais para muitos tipos de tarefas de computação científica e de uso intensivo de recursos. Funções puras também são extremamente independentes, fáceis de mover, refatorar e reorganizar em seu código, tornando seus programas mais flexíveis e adaptáveis a mudanças futuras. Olha só esse exemplo prático, só para a gente entender essas coisas de estados compartilhados. Quando o Google Instant, que exibe resultados de pesquisa instantâneos, enquanto você digita sua consulta de pesquisa foi criado, o preenchimento automático com Ajax de repente virou moda. O problema é que os usuários costumam digitar mais rápido do que uma resposta de pesquisa de preenchimento automático da API podia ser retornada. Isso causou alguns bugs estranhos, desencadeou condições de corrida onde sugestões mais recentes seriam substituídas por sugestões desatualizadas. Por que isso aconteceu? Porque cada manipulador de sucesso Ajax recebia acesso para atualizar diretamente a lista de sugestões que era exibida aos usuários. A solicitação Ajax mais lenta sempre ganharia a atenção do usuário, substituindo cegamente os resultados, mesmo quando esses resultados substituídos fossem mais recentes. Qualquer tipo de operação síncrona ou simultaneidade pode causar condições de corrida semelhantes. As condições de corrida acontecem se a saída for dependente da sequência de eventos incontroláveis como rede, latência do dispositivo, entrada do usuário, aleatoriedade, etc. Na verdade, se você estiver usando o estado compartilhado e esse estado depender de sequências que variam de acordo com fatores indeterminísticos, para todos os efeitos e propósitos, a saída é impossível de prever, e isso significa que é impossível testar adequadamente ou compreender totalmente. Como Martin Odersky, criador do Scala, coloca, não determinismo é igual a processamento paralelo mais estado mutável. O determinismo do programa é geralmente uma propriedade desejável na computação, né, porque a gente consegue mais assertividade, né, você consegue prever as coisas, né, porque tudo está determinado, né? Então, mas quando você depende de coisas incertas, aí o teu programa pode produzir saídas inesperadas, né, erros. Talvez você ache que tudo bem, porque JavaScript é executado em uma única thread e, como tal, é imune a problemas de processamento paralelo. Mas, como demonstra o exemplo Ajax, um único mecanismo JS de thread não implica que não haja simultaneidade. Ao contrário, existem muitas fontes de simultaneidade em JavaScript. Entrada e saída de API, ouvintes de eventos, web workers, iframes, tempos limite. Tudo isso pode produzir indeterminismo em seu programa. Combine isso com o estado compartilhado e você terá uma receita para bugs. Funções puras podem ajudar a evitar esses tipos de bugs. Então aqui algumas funções inerentemente impuras, né? Tipo matRandom, né? Vamos rodar aqui, deixa eu dar um F12. Ó, cada vez que eu rodar, vai gerar um número aleatório, né? Estou usando a mesma entrada, ou seja, nenhuma entrada. E cada vez ele vai gerar um número diferente. Então, para a mesma entrada, que é nada, porque ele não recebe parâmetro, ele cada vez vai gerar uma saída diferente. Mesma coisa que o time. Ó. Se eu chamar aqui o time, ó, chamar de novo, ó, já foi 30 ali no final. Entendeu? Cada vez vai ser por causa da própria natureza da função. Né? Tá pegando o tempo de agora. Então é isso, vamos ao primeiro projeto agora. Primeiro vamos ver a versão usando componentes baseados em classe, depois vamos implementar a versão baseada em componentes funcional. Mas isso vai ser na próxima aula, vou até acrescentar isso no texto aqui. Mas isso fica para a próxima aula. Então beleza, quero pedir para vocês, se tiverem curtido ou curtirem o conteúdo de uma forma geral aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais, fazerem comentários, tirem suas dúvidas. Passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, né? Aqui são os links dos meus outros canais de música, etc. GitHub, meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. E aqui, ó, muito importante, o link para doações. Quem quiser dar uma força, será bem-vinda. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!